Senhor, povo santo de Deus, olha nós aqui mais uma vez, porque o Senhor quis, porque o Senhor permitiu, por isso estamos aqui e graças a Deus. Queridos, pega a tua Bíblia, nós estamos estudando o livro de 1 Pedro, eu sei que você sabe, mas para o que estão chegando, nós estamos estudando o livro de 1 Pedro e estamos no capítulo 5. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia sem demora, abre aí no capítulo 5. Nós estudamos de 1 ao 4 e agora nós vamos para o número 5. Pensei de concluir todo hoje, gente, mas eu vi muita coisa importante, então não vou encerrar o capítulo 5 agora, tá? Para que nós possamos receber e absorver, cavar os tesouros mais e mais da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E diz assim o capítulo 5. Semelhantemente vós, Pedro estava falando com a liderança da igreja. Você que estava no outro vídeo, você lembra disso, né? Que Pedro no capítulo 5, ele vem falar com a liderança, depois de estar ministrando vários assuntos a respeito da santidade, da nossa conduta, como deve ser. Pedro, ele para um momento da sua carta para falar com a liderança da igreja. E aí no capítulo 5, ele começa a dizer, em outras palavras, que o servo de Deus tem que ser humilde. Não pode dominar sobre ninguém, tem que servir de ânimo pronto, né? Não por obrigação, porque fazer as coisas por obrigação é muito penoso. Mas quando nós fazemos de maneira voluntária, o negócio é diferente, né? Assim? Então, e ele fala das responsabilidades, do sentimento como um líder, né? Como um pastor, um presbítero, ele deve agir. E agora Pedro se volta para os jovens e ele diz assim: igualmente vós, jovens, eu tenho uma palavra para vocês também. Sede sujeito aos anciões. Queridos, muitos jovens hoje não levam em consideração que a pessoa mais velha, o ancião, ele tem mais experiência, né? Geralmente ele tem algo para nos ensinar. E Pedro, ele vem falar com a juventude, com os jovens da igreja, que eles se sujeitassem, que eles respeitassem as pessoas mais velhas. E eu acho interessante porque muitas vezes hoje nós vemos essa dificuldade para alguns jovens, e não só para os jovens, mas como ele está falando aqui em jovem, eu vou me prender agora aos jovens. Então, os jovens sempre acha que sabe demais, né? O jovem, ele acha que está na frente, que o ancião é coisa do passado, não é mais assim, e tendem a não respeitar, a não ouvir, a não se sujeitar ao ancião, a pessoa mais velha do que ele. E Pedro vem trazendo aqui na palavra de Deus uma palavra ao jovem: olha, vocês sejam submissos. Vocês ouçam eles, vocês respeitem eles, né? Ele deixa assim. Mas é claro que não é uma palavra só para o jovem, mas para toda a igreja. E ele diz: e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Há pessoas também que não são jovens, são anciãs, mas elas não se sujeitam, elas não querem mais aprender também, nem com o jovem, porque acha que já sabe o suficiente e que agora, eu conheci alguém que disse até assim, aos seus 70 anos, eu não tenho idade para ninguém vir me exortar e me ensinar mais nada. Queridos, isso é um sinal de arrogância, de falta de humildade. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:13 que é melhor um jovem pobre e sábio do que um velho rico insensato que não se deixa mais ademoestar, né? Outras coisas também que nós podemos tirar desse versículo de Eclesiastes é que tem pessoas que ela alcança, vamos dizer assim, uma riqueza, alcançam estabilidade na sua vida, que elas enchem o seu coração de orgulho e elas não conseguem mais ter humildade de ouvir o outro. E outros, pela sua própria idade, eles colocam orgulho no seu coração. A Bíblia diz: é melhor ser um jovem pobre e sábio
Porque aquele que ouve, aquele que se deixa demoestar, é uma pessoa sábia. O sábio é aquele que sabe que ele não sabe de tudo e que ele precisa dos outros. E a Bíblia diz que é melhor ser um jovem pobre e sábio do que um velho rico, mas que não se deixa mais a demonstrar. Ele pensa que ele já sabe de tudo. E isso também é sinal de falta de humildade, de arrogância, de prepotência. E a Bíblia diz assim, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros e nos revestir de humildade. Por que não lembrar de Jesus, que sendo mestre, pegou a bacia e foi lavar os pés dos discípulos? E ele diz assim, eu que sou mestre fiz isso, vocês façam também. Jesus não apenas pregava a humildade, mas ele vivia em humildade. Jesus era um exemplo de humildade. É muito importante que nós que pregamos a humildade possamos demonstrar com o nosso viver no dia a dia a humildade na prática. Louvado seja Deus. E ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Querido, quando nós somos humildes diante de Deus, nós confiamos a Ele a nossa vida. Nós entendemos que nós temos limite, que nós não fazemos o impossível, e reconhecer que Deus faz o impossível e reconhecer que Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer é sinal também de humildade. O Senhor disse, olha, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Não é qualquer mão, é uma mão potente, é uma mão que tem poder, é uma mão que pode todas as coisas. Ele diz, para que a seu tempo vos exalte. Há pessoas que não conseguem esperar em Deus, e isso é arrogância, isso é soberba, e a Bíblia diz que a soberba do homem, a própria soberba, o abaterá. Há pessoas que dizem assim, não vou esperar em Deus, eu não quero confiar em Deus, eu quero fazer do meu jeito. Isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade, porque se Deus não for com você, não acontece. Isso é falta de humildade, uma pessoa achar que pode chegar em algum lugar e fazer alguma coisa sem Deus. E o Senhor diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, Ele nos exalta. Mas quando nós nos exaltamos, quando nós somos soberbos, nós seremos abatidos, nós seremos humilhados. Não tente resolver as coisas no lugar de Deus. Não tente ficar com seus problemas dizendo, eu posso resolver, eu posso fazer. Isso é falta de humildade. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça que sem Deus você não faz nada. Ele diz na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. Quando eu digo, eu resolvo a minha vida, eu estou à frente desse negócio, eu posso resolver, está faltando a você humildade. Lembra que Tiago diz, até para o empreendedor, disse assim, não diga, eu vou viajar, chegar lá, eu vou negociar, e depois de um ano eu volto. Em vez de você dizer isso, você devia dizer, se Deus quiser. Se Ele permitir, se eu tiver vivo, tenha humildade, isso é orgulho. E diz assim, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é uma preocupação com o futuro, como vai ser, como vai acontecer. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Eu estava preocupada a respeito de um ponto. E o Senhor falou assim, olha Dani, se preocupar é sinal de falta de confiança em mim. Se você confia em mim, você descansa. E ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação com o que vai ser, com o que vai acontecer. Porque ele não vai cuidar, ele tem cuidado de vós. Quando você confia que Deus tem cuidado de você, você descansa, você deixa na mão dele. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Deus, a tua palavra diz que o Senhor não vai permitir que o justo seja abalado. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, lança sobre ele, porque ele tem cuidado. Deus está cuidando, ele tem cuidado. Ele não vai cuidar, ele já tem cuidado de nós, tá entendendo? É uma constante, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele fala a respeito da humildade dos jovens para com os mais velhos, e de todos nós também. Ele se dirige
aos jovens, e depois ele diz: olha, vocês todos, nós devemos ser humildes, nos sujeitar uns aos outros. E depois ele diz: e vou lembrar mais uma coisa, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Nós somos iguais, liderança, ovelha, todos são iguais. Ninguém tem um nível superior, vamos dizer assim, a respeito do membro do corpo de Cristo. Mas Deus é superior a nós. O pastor não é superior ao jovem, o jovem não é superior ao ancião, o ancião não é superior ao jovem, ninguém é superior a ninguém, mas Deus é superior a todos nós. E a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não no seu tempo, no tempo dele, ele nos exalte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi uma irmã dizendo assim, que a escala de Deus é invertida. Quanto mais você desce, mais você sobe. Louvado seja Deus, porque é desta maneira. Que você tenha humildade, sirva seus irmãos, cuide dos seus irmãos, não se sinta superior. Jovem, respeite o mais velho, seja submisso. Ouça a voz da experiência. Quando nós fechamos os nossos ouvidos, nós não queremos mais aprender, achamos que já sabemos de tudo, que não precisamos mais de ninguém. Nós estamos numa atitude de insensatez. E diz para nós assim: todos nós devemos ser de maneira unânime humildes e nos humilhar diante da presença de Deus. Nós dependemos de Deus, nós precisamos uns dos outros, e essa é a realidade, essa é a voz da humildade falando ao nosso coração. Jesus é um exemplo de humildade. Louvado seja Deus. E com isso nós paramos aí no versículo 7, porque no próximo versículo 8, Pedro vai estar falando a respeito do nosso adversário, do nosso inimigo, e esse eu quero compartilhar com vocês. Então no próximo vídeo nós falaremos a respeito do nosso adversário. Você tem um adversário, você sabe disso, né? Então, e Deus, ele fala conosco também através da sua palavra a respeito dele. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre esse adversário que vive bramando como um leão faminto querendo nos devorar. Mas a palavra de hoje é: seja humilde. Seja humilde. Jovem, seja humilde. Há muitas pessoas que fracassaram, há muitas pessoas que caíram de ladeira abaixo por ser insensato e não escutar. Não ouve a sua mãe, porque não ouve o seu pai, porque não ouve o seu pastor, ele não ouve o seu irmão da igreja, e aí a vida tem sido muito difícil. E não é diferente comigo e com você, que não é mais já tão jovem, não é diferente de que nós possamos nos revestir da humildade, porque essa é a vontade de Deus. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece.